Paulo Turra, pai do Brasil. Eu quero colocar para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Esporte Sem Firula, uma conversa que nós tivemos nos bastidores do Mesa Redonda lá na Gazeta, que você participou no começo do ano, né? Se não me engano, você esteve lá. E foi no momento em que o Palmeiras estava ainda negociando a possibilidade de contratar o Vitor Roque. E a gente sabia, eu sabia, todos sabem, que você teve um convívio muito legal com o Vitor Roque, que estava surgindo ali, explodindo para o futebol naquele momento, antes de ir para o Barcelona, enfim, você teve essa experiência de comandá-lo dentro de campo. E aí eu comentei com você por causa disso, né? Eu falei, ô Turra, o Palmeiras está para contratar o Vitor Roque, talvez venha. Se vier, o que você acha, né? Porque foi pro Barcelona, não deu certo, foi emprestado, não explodiu. E se o Palmeiras trouxer, o que você acha? E eu me lembro como se fosse agora, assim. Você falou, olha, se o Palmeiras contratar, vai contratar um cara que vai resolver o problema do Palmeiras e vai voltar à seleção brasileira, porque ele é diferente, ele é um craque, ele é não sei o quê. Isso ele falou pra mim antes de consumar a contratação. E o cara aí o Vitor Roque chegou... Nos primeiros jogos não fez gols, mas lutava bravamente, fez 2 gols que foram anulados por um fio de cabelo no impedimento, e aí de repente as coisas começaram a acontecer. Hoje ele tem 17 gols em 20 e poucos jogos, 5 assistências e já foi convocado para a seleção brasileira no próprio ano em que ele chegou. Quem é o Vitor Roque para você, Paulo Turra? Primeiro que o Vitor Roque, o Alex, é um amigo meu. Um cara espetacular que, quando nós chegamos em 2022 no Atlético Paranaense, ele recém havia chegado do Cruzeiro, ainda jovem, em formação, e eu, juntamente com o professor Felipe e o Pracidelli, nós participamos desse processo de evolução do Vitor Roque como jogador, dentro e fora de campo, com e sem a bola. Então, assim, eu em 2023, quando eu assumi como treinador principal do Atlético Paranaense, o Vitor Roque foi um cara espetacular, nos ajudou muito, e todas as semanas, dependendo dos treinamentos, da carga de treinos, particularmente, eu ficava trabalhando com ele treinos específicos, de cabeceio, de trabalhar de chutes, finalizações com a perna esquerda, as deficiências, entre aspas, que ele tinha naquele momento. E hoje eu fico muito feliz que eu vejo ele cabeceando muito bem. Hoje eu vejo ele também fazendo gol, inclusive de perna esquerda. É o processo de evolução. E eu não tinha dúvida nenhuma, o Vitor Roque foi o jogador pelo Atlético Paranaense, em 2022, que fez o gol da vitória contra o Estudiantes de La Plata pelas quartas de finais no campeonato da Copa Libertadores, lá em La Plata, naquele inferno de La Plata. O Vitor Roque, no final do jogo, nós jogamos pelo empate, o Vitor Roque, no final do jogo, ele fez um gol de cabeça. Então, assim, é um jogador espetacular, e quando eu conversei contigo, eu não tinha dúvida nenhuma em afirmar isso. E hoje se comprova isso aí, que ele é um jogador, dentro das características do futebol moderno, é um jogador que vai fazer a diferença. Eu te falei, vai fazer a diferença no Palmeiras, e hoje se comprova, depois de uma readaptação que ele teve no retorno do Brasil, ele está fazendo a diferença no Palmeiras, e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, se o Ancelotti der continuidade para ele, mesmo até a Copa do Mundo, que não tem muito tempo, dentro das características do Vitor Roque e do futebol moderno, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o Vitor Roque na Copa do Mundo vai ser o diferencial, pode ser um dos diferenciais do Brasil para nós conquistarmos o hexacampeonato. O Vitor Roque é um jogador completo. Ele é muito rápido, ele é muito agressivo, ele dribla para frente, ele dribla para o lado, ele é 2 segundos, ele dribla e faz o gol. Então, assim, é um jogador que, dentro desse futebol moderno, que as equipes adversárias vão marcar lá em cima, em linha alta, jogou nas costas dos defesas que estão em linha alta também, esquece, não pego mais. E ele é um cara que tem velocidade com e sem a bola. E o que ele evoluiu muito, e isso no processo que ele teve de 2022 e 2023 no Atlético Paranaense comigo e com o professor Felipe, ele evoluiu muito, Alex, no aspecto sem a bola.
Hoje, tu vê os jogos do Verdade. Palmeiras, quem que é o primeiro atacante do Palmeiras que está correndo atrás dos centrais, dos defesas do adversário quando eles estão com a bola? É Vitor verdade. Roque. Desde o começo. Ele é o que Ele mais evoluiu dá trabalho muito. para os adversários na pressão na saída de bola, é ele. É ele. Ele monstruoso. É um zagueiro jogando na frente. Exatamente. Essa foi boa, Com viu? velo- Um zagueiro jogando lá na frente. Parabéns. Com velocidade, com agressividade e sem dar porrada nos centrais. Então, assim, ele pressiona Ele é muito duro, é e normal. ele dificulta muito a saída dos adversários. Muito forte. E fora o que é o principal de um atacante, de um 9, como é o Vitor Roque. Sabe fazer Ele gol. faz gol. Sabe fazer gol. É isso aí. Faz gol de cabeça, de perna esquerda, de perna direita, dentro da área, de fora da área, chute cruzado, só escorando para dentro. É um cara muito espetacular e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, Alex, que esse jogador, na Copa do Mundo, bem preparado por um grande treinador que nós temos, que é o Carlos Ancelotti, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ele pode e vai ser um dos diferenciais.